Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Você já parou para pensar como o universo, os astros, planetas e todo o sistema ao qual estamos inseridas influenciam a nossa vida e a nossa rotina? Quando falamos em astrologia, o que te vem na cabeça? São os signos dos zodíacos e para por aí? A astrologia relaciona a posição dos astros no céu, tanto no nosso nascimento quanto diariamente, com fatos reais, incluindo os nossos humores e nossos destinos. Ela assume que a ação dos corpos celestes sobre os objetos animados e inanimados e que os ângulos aparentes entre os planetas no céu afetam toda a humanidade. No episódio de hoje, convidamos a yogini e astróloga Larissa Lima para um bate-papo sobre como usar a astrologia a nosso favor. A Lari é professora de yoga há 5 anos e é apaixonada por essa prática e filosofia. Descobriu o yoga ainda adolescente, mas só foi se tornar professora após se formar em administração e ver que o mundo corporativo não tinha nada a ver com ela. Ela traz para as aulas um pouco do que o yoga faz ela sentir, mais presente e mais conectada com ela mesma. Atualmente, ela também estuda astrologia, outra filosofia da natureza e de autoconhecimento. Lari, seja muito bem-vinda ao Natural Pod, é um prazer te receber aqui e nós queremos saber quais são os impactos dos astros na nossa rotina e como tudo isso acontece. Mas antes, conta pra gente como foi a sua jornada para a astrologia? Oi, gente. Então, eu sou a Lari, estou muito feliz de estar aqui participando. Então, eu sempre gostei de astrologia, né? Desde pequenininha eu ficava vendo horóscopo e tal, mas sempre na superficialidade, assim como a maioria das pessoas, né? Eu gostava, eu sabia do meu signo e tal, mas eu nunca fui muito a fundo. Eu sempre achei que tinha a ver comigo, eu sempre tô mais naquele grupo de pessoas que achava, né, que realmente o signo tem a ver com quem eu sou, com a minha personalidade. Desde quando eu comecei a estudar autoconhecimento, né, que veio através do yoga, eu comecei a me interessar mais por essa parte de autoconhecimento no geral, não só através da filosofia do yoga, mas também de outras filosofias. E aí eu comecei, assim, na internet mesmo, a ver Instagrams e sites e procurar ler mais sobre astrologia. E aí eu vi que eu não entendia, assim, algumas coisas, alguns vocabulários, né? Então, quando falavam de trânsitos, né, dos planetas, o que está acontecendo mais no momento. E aí eu comecei a ler mais sobre isso e tal. E eu decidi, eu falei, eu acho que eu gosto desse assunto, mas, né, o que está na internet não é suficiente, então eu vou buscar um curso que eu possa aprender. E começou como um hobby mesmo, mais um estudo assim de tipo, quero saber mais, então vou tentar descobrir, né, o que que é. E aí eu procurei um curso, comecei a fazer online e me apaixonei assim, desde o começo, gostei muito e aí fui indo e continuo estudando astrologia, provavelmente vou continuar estudando mesmo depois de começar a atuar, porque é uma filosofia realmente, né, não sei se a gente pode falar filosofia, ciência, é um conhecimento muito completo e muito complexo também, então dá para estudar bastante coisa. Foi mais pela sua curiosidade mesmo, para acrescentar no seu conhecimento pessoal, né? Exatamente, né? A princípio eu tomei mais como uma forma de autoconhecimento, porque a gente começa a estudar e aí a gente começa sempre estudando a gente mesmo. Então a gente começa estudando nosso mapa, porque é mais fácil da gente entender até aqueles exemplos através de quem a gente conhece, ou seja, nós mesmas. Começou assim, mas aí eu comecei a me interessar e ver que ia um pouquinho além da curiosidade, né? Que isso poderia se tornar realmente, né, um interesse até profissional meu. Então, é diferente do yoga, assim, que eu acho que eu tinha, né, desde quando eu comecei a praticar, eu tinha bastante interesse pessoal, mas eu também tinha sempre em mente que eu ia fazer também um curso também com interesse mais profissional. E da astrologia acho que foi meio ao contrário, né? Começou como um hobby, uma curiosidade, e aí foi expandindo. Ô Lari, e hoje eu sou
dessas pessoas que só sabe essa parte do signo lá do zodíaco, mas que tem muito interesse em entender realmente como que funciona tudo isso. E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho mais como que é a astrologia, o que que acontece em toda essa dinâmica, porque o que você já comentou é que ela vai além dos signos, né? Então, como que funciona a astrologia em si? Bom, a astrologia, né, o que as pessoas conhecem realmente é que nem você falou, o signo, né, que na verdade é popularmente chamado de signo, né, a pessoa fala, é o meu signo, mas isso é o signo solar, né, o Sol tá ali no momento de nascimento daquela pessoa, o Sol tá a tantos graus daquele signo, né? Então isso tem muito a ver, o signo, né, que a pessoa nasce, ela tem a ver aonde que está o sol naquele momento, né? E os signos, eles estão relacionados, são 12 meses, cada mês, que não começa no comecinho do mês, vai estar relacionado a um signo. E os signos, eles têm muito a ver com as estações do ano. Mas, né, para não ficar tão complexo, né? Vamos voltar. Então, assim, o que as pessoas conhecem como signo é a posição do Sol naquele momento de espaço-tempo, digamos assim. Mas a astrologia está muito mais voltada para o estudo, né, como diz o nome, dos astros. Então, até porque quando a astrologia surgiu há mais de 5.000 anos, ela na verdade, fazia papel de duas coisas, de astrologia e o que a gente conhece como hoje como astronomia. Então, né, atualmente a astronomia estuda o movimento dos astros, né, dos satélites, das estrelas, isso de forma mais matemática, digamos assim, né, o posicionamento, o que eles estão fazendo, o que vai influenciar na Terra. E a astrologia ficou com a parte simbólica. Mas quando surgiram, as duas coisas eram a mesma coisa. Então, lá nos tempos antigos, né, o que eles começaram a observar? Como os planetas se moviam, né? Claro, só o que eles conseguiam observar. E aí se atribuiu o que, né, a movimentação dessas coisas lá no céu faziam aqui na Terra, né? Então, eles começaram a perceber que, olha, quando tal planeta está nesse posicionamento, coletivamente a gente tem uma energia tal. E isso foi sendo estudado, né? Bem empiricamente, né? Imagina como era feito, né? Então, voltando aí, então era uma mesma coisa. Então, na verdade, hoje a gente continua estudando os efeitos do movimento desses astros. A gente pode falar assim, o que acontece no céu, qual que é a influência do que acontece no céu aqui na Terra, né? Então, o que o macrocosmos, que seria o cosmos, né, os planetas, estão influenciando no microcosmos, que seria a gente, né, aqui na Terra, né? Então, a gente continua estudando o movimento dos planetas. E por que as pessoas conhecem os signos, né? Porque cada planeta, né, conforme ele vai se movendo, ele vai estar posicionado num signo, que é a energia pela qual aquele planeta se expressa. Então, a astrologia é muito mais sobre o estudo, né, da movimentação dos astros do que sobre signos em si. Acho que deu para entender? Deu para explicar a sua pergunta? Deu sim, Nossa, muito mais complexo do que a gente imaginava, né? muito mais complexo. Mas claro, né, esse conhecimento dos signos é super válido, né? Eu acho que é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem e continua. E assim, foi o jeito que a astrologia se popularizou assim nos tempos mais modernos. E hoje, Lari, quando a gente quer se aprofundar e entender essa parte da personalidade, né? Como você disse, muitas vezes a gente não se reconhece totalmente nessa personalidade que é descrito lá nos signos, né? Quando as pessoas divulgam o horóscopo, às vezes a gente olha isso e não se identifica. Por que que isso acontece? Aonde que a gente pode olhar? Em quais outros aspectos a gente pode olhar que vão além do signo que a gente começa a se reconhecer mais? Assim, o ideal do ideal é a gente sempre fazer um mapa natal, o que as pessoas conhecem como um mapa astral, né? Que é ali que vai estar toda a sua personalidade, digamos assim, né? O mapa da sua psique, a gente diz. Então, que não vai estar só o posicionamento ali do Sol naquele signo, né? Que geralmente é o que as pessoas conhecem, em sua maioria. Então, você vai calcular aquele mapa que, né, quem já calculou sabe que é uma mandala, como se fosse uma pizza, assim, dividida em 12 partes. E aí a gente vai ver não só a posição do Sol, que é o que as pessoas conhecem como signo,
que na verdade é o signo solar, a gente vai ver a posição de todos os planetas. Então, cada um vai estar ali num signo, vai estar numa casa, e aí a gente vai conseguir entender de forma mais completa de como aquela pessoa funciona. Por quê? Porque o Sol é só um aspectozinho daquela personalidade. Então, por exemplo, o Sol, ele vai representar uma simbologia, né? Que é o arquétipo, né? Que é um símbolo, que seria então da consciência, representa o ego, representa a nossa essência, digamos assim. Mas cada planeta vai ter uma simbologia diferente dentro do que a gente é. Então, a gente tem tudo isso, né, dentro do mapa. Então, assim, o ideal para a gente ter uma consciência melhor do que a gente é, da nossa personalidade, é calcular um mapa astral, né? Mas claro, se você não puder fazer isso com um astrólogo, que é o que seria, né, o ideal, que é o astrólogo que vai saber interpretar como aquela dinâmica funciona, tem hoje diversos sites que você pode calcular gratuitamente, né? O mais importante, assim, seria muito importante você saber, para você fazer esse cálculo, você tem que saber certinho, né, a sua data de nascimento, que acredito que todo mundo saiba, o seu horário exato e a cidade de onde você nasceu. Que aí você vai calcular o ascendente também, que isso depende muito do horário e local de nascimento. Então, sim, né, muita gente não vai se identificar com aquele signo, que é o posicionamento do Sol, porque vão ter outros fatores que vão influenciar, né, em toda essa composição da personalidade da pessoa. Aquele signo solar é uma fatia da pizza, né? Eu também sei muito pouco e agora eu tô aprendendo aqui com você. Ele é uma fatia da pizza, então podem ter algumas poucas características ali que eu me identifico com o signo solar, mas eu tenho que levar em consideração as outras fatias da pizza, que são todos os outros planetas, ascendente, lua e todos os outros planetas, né? Isso. É que, né, a gente não tem como, não tem como mostrar visualmente, né? Mas, então a gente tem todos os planetas que a gente conhece no céu, né? E mais o Sol e a Lua, né? Não são planetas. Então a gente tem o Sol, a Lua, a gente tem Mercúrio, Marte, Vênus, todos aqueles planetinhas que a gente estuda, né? Que estão na nossa galáxia. Cada um vai estar posicionado em um signo, pode ser que se repitam. E esses planetinhas e o Sol e a Lua, eles vão estar posicionados no que a gente chama de zodíaco, né? Então, essa mandala com as 12 fatias, que são os 12 signos, a gente chama comumente de zodíaco. Então, tem todo um cálculo, que hoje em dia nenhum astrólogo faz o cálculo, né? A gente tem software que calcula pra gente, ainda bem, que vai fazer esse cálculo do que tá, né, digamos assim, que a gente consegue ver, que são os planetas e o Sol, porque a gente tem essas coordenadas realmente, né, geograficamente a gente tem essas coordenadas, e em relação a esses signos, que na verdade estão em coordenadas que a gente chama de coordenadas astrais. Então é como se fossem linhas imaginárias. A gente não tem isso, né, na matéria mesmo. Então a gente vai fazer esse cálculo que é como se cruzasse essas duas coisas, né? As coordenadas geográficas com as coordenadas astrais. E aí a gente vai ter o posicionamento dos planetas dentro dessa pizza, que tem os 12 signos, e aí então cada planeta vai estar num signo aí fazendo ângulos entre si. E essa pizza, né, que a gente tem as fatias dos signos, sempre começa com o nosso ascendente, que seria assim o cruzamento, né, da onde a gente está nascendo, das coordenadas com as coordenadas astrais que estão lá no horizonte, né, o signo que está ascendendo. Então tem tudo isso. Então tem a parte aí dos planetas que vão estar nos signos e tem a parte do que a gente chama dessa pizzinha que tem cada signo, que a gente também tem as casas. Então por isso que, assim, é legal sempre consultar com um astrólogo, porque a gente vai conseguir calcular aí nesses sites gratuitos, mas a gente vai falar, nossa, poxa, e agora, né? Eu tenho um mapa, mas eu preciso de alguém para me ajudar a interpretar esse mapa, né? Claro que dá pra gente pesquisar e ter uma ideia geral aí do que cada planeta significa, do que cada signo significa, e aí a gente tenta juntar um pouquinho os dois, mas é isso. Então, além do Sol, tem toda essa construção. Eu digo assim, para mim, o mapa natal, o mapa astral,
ele é como se fosse um mapa mesmo, de um tesouro. Então você tem ali todas as suas potências e todas os seus desafios, né? Tem todas as suas oportunidades, onde você pode melhorar, onde você pode se conhecer, e tem todas aquelas partes que talvez você não tenha muita consciência ou que sejam difíceis. Então é como se fosse um mapa do tesouro. A gente vai seguir ali aquele caminho e vai usar aquilo para tentar se reconhecer, para tentar melhorar, para tentar se entender e ter uma vida, né, mais tranquila. Nossa, Lari, tá abrindo um novo universo para mim, porque eu não sabia nada dessas informações, assim, é tudo muito novo, e eu nunca fiz esse mapa completo. O que eu sei são as informações, acredito, mais básicas, assim, que a gente tem mais conhecimento, que é a lua e o ascendente. Então, por exemplo, o meu signo solar, ele é em Gêmeos, a minha lua em Gêmeos também, o meu ascendente é em Peixes. Então, eu gosto de fazer coisas, né? E muitas vezes eu via isso mesmo, né? Então, algumas características que eu vejo de Gêmeos, eu não sou totalmente assim, mas daí eu olho e falo, não, isso daí não é. É por conta do Peixes que tá ali também. E aí eu queria entender melhor contigo, Lari, como que essas características, por exemplo, da lua e do ascendente podem influenciar na nossa personalidade e no modo que a gente enxerga as coisas, no nosso dia a dia, no que a gente faz. Então, como que isso influencia ali? Bom, bem legal essa pergunta, né? Que realmente, né? Bom, se a pessoa já conhece a lua e o ascendente, já é muito mais do que só conhecer o signo, né? Então, a gente chama, né, inclusive, essa tríplice, né? O Sol, a Lua e o Ascendente, né? De tríplice da personalidade, que é realmente esses três pontos, eles têm realmente mais a ver, né, com o que a gente é na nossa essência do que até os outros planetas, né? Então, também tem isso, né? Os astros, eles têm graus, assim, digamos, de importância, né? Do que a gente reconhece. Então, o Sol, como eu falei, né? Ele é o ego, a consciência, a nossa essência, entre aspas. Já a Lua, por exemplo, falando aí da simbologia, né? Que cada um vai ter uma simbologia. A Lua simboliza muito, digamos assim, a nossa alma, né? O que a gente busca assim para sentir esse confortinho na alma. Então é um pouco assim das nossas emoções, então é um pouco do nosso inconsciente, é a representação é, da mãe, então tem muito a ver de como era a nossa infância, de como a gente via a nossa mãe. Então, enquanto o Sol, digamos assim, é a razão, a Lua é essa parte mais de energia feminina, né? De energia yin. Então, como a gente recebe as coisas, como a gente se nutre, né? Porque a Lua está muito ligada à nutrição, à fertilização. Então, é essa outra parte da nossa personalidade. E já o ascendente é como a gente age no mundo, digamos assim, né? É como a gente se expressa no mundo material. Então tem uma coisa muito mais, até o nosso tipo físico às vezes, né? Então às vezes aquele signo em que está o ascendente, muitas vezes ele vai falar da nossa característica física mesmo, de matéria. Então é como a gente se expressa, assim, como é a nossa máscara social, digamos assim, a nossa persona, né? Como a gente se veste, não no sentido de roupa, né, de vestimenta, mas como a gente se mostra para o mundo. Então, muitas vezes as pessoas vão nos ver, né, quem não nos conhece muito bem vai nos ver bem mais pela característica do ascendente do que o próprio Sol, de vez em quando. Então, assim. Então, esses três são pontos cruciais da nossa personalidade. Já sabendo esses três, a gente já tem uma ideia bem melhor, né, de quem a gente é. E aí os outros pontos vão falar de outros aspectos da nossa psique, de como eles interagem entre si. Lari, dá um exemplo assim das características específicas, porque a gente já tem esses estereótipos na nossa cabeça, né? Pode ser até desse exemplo que a Amanda falou, que ela é geminiana e tem a lua em Gêmeos também, mas o ascendente dela é Peixes, né, amiga? E aí você pode dar um exemplo, tipo, como quando o Sol
está em Gêmeos, ele traz tais características, mas já o ascendente da Amanda traz outras características, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, porque a gente já tem esse estereótipo mesmo dos signos na nossa cabeça. Claro, é sempre mais fácil quando a gente consegue visualizar, né? Então, ela falou certinho, né? Então, assim, vamos lá. Então, a Amanda tem o signo solar em Gêmeos. Então, na essência dela, se ela vai ter consciência disso ou não, aí já é uma outra questão. Mas na essência dela, ela é geminiana. Então, ela vai buscar, assim, conscientemente ou inconscientemente, muitas vezes as coisas de Gêmeos, né? Então, ela provavelmente vai gostar e ela vai se sentir realizada, por exemplo, estudando. Ela deve ser uma pessoa curiosa, uma pessoa comunicativa, que gosta de se comunicar. Então, ela vai, né, falar bastante, ou talvez ter uma mente mais acelerada, né? Ela vai estar nesse negócio de ficar fazendo várias coisas, vai ter uma energia mais mutável, digamos assim, então vai se interessar por vários tipos de assunto. Então, essa é a essência dela, digamos assim, né? Então, ela vai se sentir realizada quando ela estiver fazendo essas coisas. Ela vai se sentir ela mesma quando ela estiver fazendo essas coisas, provavelmente. Depois ela vai me falar se faz sentido ou não. O ascendente, né, que é em peixes, que é uma energia mais tímida, mais sonhadora. Peixes tem muito a ver, assim, né, com sonho, com espiritualidade, né? Falam que peixes é meio desligado, meio fora da casinha, assim, né? Porque ele tá meio sempre no meio da lua. Mas é um signo, né, de pessoas meigas, empáticas. Então, pode ser que, assim, a princípio, quem conheça, assim, a Amanda, vai ver ela mais assim, nesse sentido. Vai ver ela talvez um pouco mais tímida, não tão expansiva igual o Gêmeos. Talvez vai ver ela mais introvertida, talvez vai ver ela mais, ou talvez ela realmente, né, age assim, né? Porque o ascendente é muito como a gente age, e isso não é uma coisa assim ruim, né? Que a gente está sendo outra pessoa. Não, é aquele caminho que a gente encontrou ali para lidar com o mundo material. Então, muitas vezes as pessoas vão perceber ela mais, né, talvez, né, pro lado mais pejorativo, mais desligada, ou mais sonhadora, uma pessoa mais meiga, mais empática, mais, né, peixe geralmente vê as coisas como um todo, né, não vê assim, o gêmeos é mais superficial, ele vai ver a coisa mais racional ali. Peixes não, ele vê tudo digamos assim, que a gente fala em inglês, eu não tô achando a palavra em português, big picture, né, vai ver tipo tudo junto. Tudo junto e misturado. E a Lua a gente tem uma coisa que eu acho legal a gente falar, que é muito os nossos condicionamentos, as nossas rotinas. A Lua tem muito a ver com o que a gente faz, assim, como rotina mesmo. Então, uma Lua em Gêmeos, ela tanto vai buscar, né, essa nutrição, ela vai se sentir nutrida quando ela tá lá satisfazendo a curiosidade dela, quando ela tá se comunicando, quando ela tá exercitando essas características de Gêmeos. E também é a forma como ela se condicionou, né? Então, talvez, assim, na rotina dela, ela seja uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Que faz um monte de coisa no dia, que tá sempre ali estudando um pouquinho de cada coisa. Então, é mais ou menos isso. E aí, Amanda? Faz sentido? Faz total sentido, Lari. Me descreveu totalmente, assim. Até, a gente fica até assim, meio assustada, falando, nossa, como assim? Ela me conhece total. E se eu falar Ah, para que as bom! pessoas, se eu falar para as pessoas qual que é o meu signo solar, a minha lua e meu ascendente, a pessoa já vai me conhecer totalmente. Olha, isso é um ponto engraçado e até perigoso, né? Tem astrólogo que fala assim, ó, não pode mostrar seu mapa natal para qualquer um, porque, sei lá, né? Tipo assim, e é realmente, né? O nosso mapa é uma coisa pessoal, né? De como a gente né? Então, se você pega uma pessoa ali que tem algum conhecimento, sim, né? É por isso que até a galera tem, até hoje em dia, né? Existem essas brincadeiras, né? De que a pessoa tenta descobrir lá o horário de nascimento do crush para saber como é que ele é, né? Porque realmente, né, a gente consegue descobrir várias coisas através dessas interpretações. Nossa, muito assim. E Lari, é incrível porque foi bem o que você falou. Quando as pessoas me conhecem, assim, de primeira impressão, vem muito esse lado do, ai, ela é meiguinha, ela é muito calminha. Nossa, pra tirar a Amanda do sério, nossa, precisa sim
o mundo cair para ela sair do sério. Certa parte é verdade? Até é, eu demoro, assim, mas também não é desse jeito, né? Quando eu era mais nova, tinham algumas pessoas, incluindo da minha família mesmo, que não me conhece em essência mesmo no dia a dia, que falava, nossa, ela é tão devagar que tem hora que você vai olhar ali e vai ter que ligar a menina no soro. E eu olhava para aquilo, eu recebia aquilo e falava, gente, mas eu faço tanta coisa no meu dia a dia. Eu corro para lá e para cá, eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Eu tô em 300 projetos, eu faço 1 milhão de coisas e como assim se me ligar no soro? Então eu vou sair voando, cara, porque eu não sei mais o que dá para encaixar no dia, vai precisar de mais horas no meu dia para eu fazer mais coisas. Então, assim, a primeira impressão, e até hoje, às vezes, quando eu olho um pouquinho, né, sei lá, vídeos no YouTube, ou alguma pessoa que vem, que me conhece, vem falar comigo, fala: Nossa, você é tão calma, tão tranquila. E para mim, o meu dia a dia não é nada de calmo e tranquilo. O meu dia a dia é muito agitado, muito. E olha que loucura, né, Lari? Assim, eu não tinha ligado isso mesmo, sabe? Do ascendente e da lua junto com o signo solar e entender como as pessoas me veem e como eu me reconheço também, como é diferente esses dois olhares, né? São dois olhares muito distintos, assim. Exatamente. É por isso que vai acendendo, né, umas lâmpadas, né, quando a gente, agora eu entendi, né? Porque a gente se apega mesmo a esses estereótipos, né? E às vezes a gente fala, nossa, será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu tenho esse signo, mas eu não me sinto assim, ou eu me sinto só uma parte. E na verdade não, na verdade tem isso, mas também tem outras coisas. Claro, que eu ia te perguntar é sobre essa cultura que a gente tem desde novinha, né? Desde adolescente eu escuto isso. Ai, tem que saber o signo do boy para poder ver se faz sentido, você, né, com quem você está se relacionando. E na verdade, talvez, e aí não sei, você que me fala, mas talvez o sol não tenha tanta relação como esse cara se relaciona, né? Deve ter algum outro planeta aí que rege essas características do relacionamento em si. Sim, exatamente. Então quando você tem muito aqueles sites, né? Ai, combinações que dão certo, né? Signos que são compatíveis, signos incompatíveis. Isso é uma meia verdade, né? Porque, sim, no geral, tem signos que são compatíveis e signos que não são compatíveis, mas não é só o solar, né? Então, isso não quer dizer, então eu estou fadada ao fracasso porque eu sou de um signo e o boy é do outro e não vai dar certo. Não tem nada a ver isso, né? Então a gente não teria que, assim como a gente não analisa a nossa própria personalidade através só desse signo solar, então também a gente teria que ver a da outra pessoa também, que não é só aquele signo solar. Então, aquela pessoa não é só aquele signo, né? Muitas outras coisas. Então, sim, assim, se a gente quiser saber muito, assim, né, se vai dar certo, com mais precisão, a gente teria que ter o nosso mapa natal, ter o mapa natal do boy e juntar os dois, né? Que é o que a gente chama de sinastria, né? Existe toda uma consulta astrológica só para isso. E que um site não vai te dar, né? A gente precisa de uma interpretação. Mas aí você perguntou, né? Existe um planeta que fala disso? Sim, existe sim. Então, na nossa mandala, lá no nosso mapa natal, a gente tem, assim, lembrando que são vários pontos, não é no geralzão, a gente tem, enquanto a gente tem o nosso ascendente, que é quem a gente é, né, na matéria, a gente tem um signo oposto, que chama descendente, que é a maneira, o que a gente busca no outro. Então, de uma maneira muito, mas muito geralzona mesmo. Então, a gente tem lá o signo do nosso ascendente, que é quem a gente é, e a gente tem, geralmente, o signo oposto desse signo, é o que a gente meio que busca no outro, porque pensa, né? São opostos complementares, né? Isso vai, quer dizer que se eu tiver o signo no descendente, eu vou casar com uma pessoa daquele signo? Não, não é tão simples assim. Mas a gente vai, talvez, buscar algumas características, talvez a gente vai se sentir atraído por algumas características daquele signo ali. Mas claro, né? E aí tem outros pontos, né, que a gente pode ver, né? Por exemplo, o Vênus, né? O planeta Vênus, mas a gente fala a Vênus por causa da simbologia. Tem a ver, né, com o que a gente pelo que a gente se atrai. Então, quando a gente analisa lá a Vênus no nosso mapa, a gente pode dizer que a gente também busca aquelas características no outro.
Não necessariamente só relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Então também tem esse ponto. Só que realmente depende assim de vários fatores, né? Então não quer dizer, é claro que às vezes isso é um pouco mais forte, né? Então às vezes a gente, sei lá, né? Como pessoa a gente não se dá muito bem, né? Com algumas características, né? Que são completamente distintas das nossas, né? Então é difícil, por exemplo, né, para uma pessoa de peixes, né, tem essa energia mais calma, mais sonhadora, mais avoada, se relacionar talvez às vezes com uma pessoa de Áries, né, que é mais tende a ser mais agressiva, mais impulsiva, mais energética. Então, no geral, né? Mas muitas vezes isso pode dar certo, porque uma pessoa pode ter um ascendente ali no fogo também. Deveria, né, ser um estudo bem mais complexo que isso. Então, não fiquem assim, né? Pessoa que tá procurando alguém e falar assim, ai, com preconceitos cósmicos, né? Digamos assim, astrais, né? Tipo, ai, fulano é de tal signo. Não, nunca vai dar certo. Não, você não sabe, né? Porque às vezes, superficialmente, a pessoa pode até apresentar aquelas características, mas assim como nós, vão ter outros vários fatores que tem ali que podem mudar completamente, né, a personalidade daquela pessoa. Mas assim, no geral, a gente tem ali aquele signo do descendente, que a gente pode buscar umas características ali daquele posicionamento, e a gente tem a planeta Vênus ali, que vai falar mais ou menos de como a gente se relaciona, né, do que nos dá prazer, do que nos interessa. Então, mais ou menos isso. Olhem a Vênus e olhem o descendente. Mas olha, eu vou confessar aqui que, Lari, eu faço isso, tá? Eu já tentei, assim, me relacionar não só nessa parte amorosa, mas também profissional e vários tipos, né, de amizade e tudo mais, com pessoas de escorpião, e eu tenho muita dificuldade em vários aspectos. E aí, eu não sei o que acontece, Lari, se é um negócio que, eu coloquei na minha cabeça que é o signo, mas toda vez que acontece alguma coisa assim, eu dou uma olhadinha. Será que a pessoa é de escorpião? Porque eu sei que eu vou ter alguma dificuldade ali. Eu sou quase de escorpião. Eu nasci dia 22 ali na virada, ó. Na virada de escorpião para Sagitário. Eu sou quase. A gente se dá super bem. Há uma esperança. Então, mas olha, assim, todos os outros signos eu consigo me dar muito bem. Agora, quando falo em escorpião, eu já fico com um pé atrás, sabe? Falo, ai meu Deus, e agora? Vai, não vai? Fico meio assim. Não que isso me limite, sabe? Mas eu sei que pode ter alguns atritos nesse caminho, assim. Sabe o que eu sinto muita dificuldade? E aí eu não sei, pode ser que seja outras casas também, mas é dessa profundidade do escorpião. E aí acredito que o meu gêmeos fala forte ali, né? Então, quando o escorpião vem com mágoas muito fortes e lembra para o resto da vida daquilo. E isso começa a mexer muito comigo, sabe? Então eu fico meio assim, ó, qual o teu signo? É escorpião, será? Não, eu tô rindo porque tem os vilões, né? Nesses estereótipos tem os vilões do zodíaco, né? E escorpião acho que talvez esteja ali no topo ali dos signos que as pessoas mais falam mal. Mas é É mesmo. porque o escorpião, ele tem uma simbologia que eu acho muito bonita, né? Mas eu estudando, né? Que, tipo, que é da morte, né? Então, é o signo que mais representa a morte, né? E as pessoas geralmente não gostam, né? É um tabu, né? Ele representa todos os tabus, inclusive a morte, sexualidade. Então, ele é um signo realmente, como você falou, de muita intensidade e profundidade, porque ele vai nas profundezas, ali na sombra, lida com aquilo, ele tem muito a ver com o mito da Fênix. Então, a Fênix, né, morre para renascer, né? Então, o escorpião, ele não tá na superfície, ele vai na profundidade, ele vai, é como se ele fosse aí um guerreiro do submundo. Então, ele vai ali no que há de mais podre e renasce. Então, eu acho que é uma coisa assim, e é mais difícil para a gente entender, né? Eu acho que talvez os outros signos da água, que são peixe e câncer, talvez entendam um pouco mais, né? Porque os três são desse elemento aí, né, das emoções, né? E é difícil, né?
E geralmente eles estão relacionados, né, esses 3 signos, às casas que a gente chama de maléficas. Por quê? E aí até é engraçado, né, que a minha professora fala assim, mas por que, né, emoção é considerado maléfico, né? Porque, pensa, né, tá tudo bem, né, a gente tá, então, vamos pensar assim na nossa vida na Terra, né? Então a gente tem a matéria, que a gente tem as coisas lá, o confortinho, comer, beber, dormir, aí ter as coisas, né, ter posse. Aí depois vem o ar, que é o Gêmeos, por exemplo, o Líbra, que aí a gente tá pensando, tá na racionalidade, tá indo tudo bem, né? Aí a gente tem o fogo, que é a energia, a impulsividade, a ação, e aí chega na água, que é a emoção, que é o que destrói o ser humano, né? Então a gente, tudo, né, que nos causa, assim, digamos assim, mal, né? Todo sofrimento, ele provém da emoção, se a gente for pensar. E Escorpião sabe lidar bem com isso, né? Então ele é profundo, né? Então ele vai na profundeza da emoção. E realmente, não é todo mundo que tá, né, nessa vibe, nessa vibe mais até sombria, né? Mas a gente precisa, né, dessa sombra, né? Então todo mundo tem ali um pedacinho ali de escorpião em si. E aí eu sempre até coloco assim, às vezes, nos meus posts e tal, e tem gente, né, que tem horror, né, escorpião. Mas eu acho uma simbologia muito bonita e eu sempre falo que na temporada de escorpião, a temporada de escorpião, que vai de mais ou menos 20 de outubro a 20 de novembro, é tensa. É tipo assim, mesmo para quem não é do signo de escorpião, todo mundo vai sentir ali um baquezinho em alguma área da vida, porque ali vai pegar, é onde a gente não quer tocar, é a ferida que a gente não quer mexer. É para todo mundo. Eu sempre percebo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Amanda? Nossa, a gente tá nesse período aqui de outubro, novembro e tá pesado aqui, tá pesado aí também? Eu acho que tá pesado no mundo inteiro. A gente tá sempre conversando um pouquinho sobre isso. Mas assim, mas eu acho assim que super tem alguns, né, signos que a gente vai ter mais afinidade, outros que a gente não vai ter tanta afinidade. E é legal a gente observar assim essas, digamos assim, essas coincidências, né? Não é nenhum preconceito, mas às vezes é isso, né? Da gente se conhecer, né? Pra gente entender, né, em tal área da vida, nossa, e tem gente que é assim, né? Sempre a pessoa vai buscar relações e tudo mais e sempre acaba caindo naquele signo, né? Então, tem sim alguma coisa ali no mapa dela que diz que ela vai sempre dar de cara com aquelas pessoas, ela precisa aprender alguma coisa com aquelas pessoas, né? Isso pensando de uma maneira até mais kármica, digamos assim, né? Ô, Lari, então, muito bom, assim, nossa, eu aprendi muito nessa conversa e eu queria ver contigo se você tem alguma dica para a gente se conectar com esse campo sutil da astrologia. Olha, o que a gente pode, né? Se você já conhece o seu mapa, você pode estar ali, né? Você vai estar mais inteirada aí, né? De como você funciona, digamos assim. Mas se você não conhece, né? Tem o que está acontecendo no aqui e agora, né? Então, por exemplo, né? Então, os planetas, eles continuam se movimentando, né? Fazendo cada um seus ciclos. E aí, como a gente falou, né? Até esse exemplo de escorpião, né? Então, quando a gente chama, é temporada de tal signo, é que o Sol ele está passando por aquele signo e ele fica lá por um mês, né? Então, claro, né, que as pessoas que têm coisas no mapa delas, né, ou o Sol, o ascendente, pontos importantes ali naquele signo vão sentir mais aquela energia, mas todo mundo vai ser um pouco afetado por essa energia no coletivo. Então, cada planeta ali está fazendo, né, o seu caminhar ali, e vão ser, né, em tempos diferentes. Então, a gente pode tentar, né, perceber como é que aqueles movimentos daqueles astros estão influenciando o nosso dia a dia, né? Eu acho que um astro que é bem legal a gente sempre estar de olho é a Lua, porque ela é mais rapidinho e ela tem muito a ver com o que acontece realmente no nosso dia a dia, né? Ela não está relacionada a ciclos tão longos assim, né? Então, quando a gente fala assim, a Lua está cheia em tal signo, a gente talvez consiga perceber isso melhor, porque tem mais a ver, né, com o nosso cotidiano. Então, a Lua tem muita influência mesmo, né? Ela movimenta as marés, então ela tem até uma influência realmente fisiológica na gente. Então, isso eu acho que é um ponto de partida legal, né? Da gente procurar saber, né? A Lua tá cheia, a Lua tá nova, em qual signo? E aí a gente buscar a entender como é que, né, a energia da Lua se expressa naquele signo, a gente talvez consiga perceber melhor. Eu, por exemplo, na Lua cheia, e é uma coisa que eu fui observando ao longo do tempo, que é uma coisa que eu nem tinha muita consciência,
é que toda vez que a lua tá cheia ou ela tá quase ficando cheia, eu tenho insônia. Então eu tenho um sono mais agitado. Não sei por quê, né? Porque a lua realmente ela mexe com a água do nosso corpo, né? Então as pessoas tendem a ficar mais agitadas, né? Isso de uma maneira positiva, né? Por isso, né, que é legal pra gente fazer festa, pra gente encontrar os amigos, pra gente ter um encontro, mas também de uma maneira mais pejorativa também, né? A gente pode ficar, né, mais agitado assim, mentalmente, mais agitado fisicamente, né? O mais emotivo, mais profundo. Então, acho que é um ponto de partida legal, assim, né? Tanto o Sol, que aí dura um mês, né? Que aí vai passar a temporada no signo, quanto a Lua. É claro que se a gente sabe exatamente onde essa Lua, onde esse Sol ele tá passando no nosso mapa, a gente tem uma ideia melhor ainda de como vai funcionar na nossa vida. Mas se você realmente não sabe e só queira observar com essa energia, você consegue observar. E esses eventos, assim, né? Os eclipses, né? Que aí já é mais noticiado, até tem umas notícias mais catastróficas. Mas a gente... É uma prática também, né? Então, conforme a gente vai... E você... É bem legal, assim, quem gosta mesmo, quem tá a fim de entender, até tem um caderninho, assim, de falar assim, hoje a lua tava cheia em tal signo, eu me senti assim, porque a astrologia ela é muito baseada em ciclos, né? Então, se a gente, quando a lua passa de novo para aquele signo, a gente de repente volta lá e vê como é que a gente se sentiu, vê se a gente está se sentindo da mesma maneira, ou a gente já tem uma ideia, né, de como a gente vai se sentir. Então, eu acho que é bem legal. Eu acho que essa é uma forma bem, até voltando lá na sua pergunta, lá no comecinho, eu acho que é isso, né? A maneira que eu sinto mais a astrologia não é nem ficar olhando toda hora meu mapa, né, ficar fazendo, né, previsões, mas acho que é disso, né, de perceber nesses pequenos movimentos o que está rolando, né? E claro, né, tem alguns que vão ser um pouco mais conscientes, tem outros que vão ser um pouco menos conscientes. Mas é uma prática da gente estar eternamente aí se observando a natureza, né? Então, sobretudo a astrologia um conhecimento da natureza. Então, ela tem muito a ver com os movimentos da natureza. Muito bom. Uma dica que eu dou, então, fique atenta, né? Fique atenta ao que você sente, como você está se sentindo, ao que está acontecendo. Como a Sara trouxe, muitas vezes a gente já sentiu isso no ar. Nossa, o ar tá pesado, o ambiente tá pesado. O que tá acontecendo? Será que todo mundo tá sentindo isso? Um monte de coisa tá dando errado. E agora, o que é? É o movimento dos astros? Olha, quase certeza que é, né? Então, essa é uma outra dica que pode ser bem legal para quem tá aí escutando a gente. A minha dica é que você conheça o Natural Pod Curadoria. Lá é o lugar onde você pode comprar todos os livros que a gente usa para estudar os episódios ou que as nossas convidadas indicam. E a gente selecionou um diário especial para que você faça o que a Lari acabou de indicar, que é escrever sobre os seus sentimentos, como você se sentiu, sempre anotando o período do ano e a lua. A gente vai deixar o link aqui no descritivo, mas lá no nosso perfil do Instagram também tem esse mesmo link, para o Natural Pod Indicações. Ô Lari, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Tá como lari.lima.t. Eu compartilho tanto coisas de yoga como de astrologia. E você pode nos encontrar no TikTok como @naturalpod, @rotinaorgânica e @sarapinhe, ou no Instagram como @sarapinheiro e @rotinaorgânica, e no Facebook como naturalpod. Meninas, muito obrigada. Foi muito legal a nossa conversa e espero aí ter esclarecido algumas dúvidas de astrologia. Espero que vocês continuem aí pesquisando, sabendo. E, enfim, adorei a nossa conversa e isso. Muito obrigada. Lari, muito obrigada pela conversa. Gostei demais de aprender esse tanto de novidade que eu ouvi aqui e já vou começar a praticar e ficar mais atenta no meu dia a dia aqui em como esses astros influenciam a minha rotina. Eu adorei também e eu tenho a maior vontade de fazer o meu mapa. Então, depois a gente conversa em off. Tá bom, então. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito.
Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!